Nós estamos de volta e já está aqui ao meu lado o Tenente Coronel Maurício Tortato, que é o comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar, que compreende toda a região metropolitana de Curitiba. Bom, primeiro, Tenente Coronel, nós queremos dizer da nossa satisfação em o senhor disponibilizar um pouco aí do seu tempo, que certamente é bastante escasso, para estar conosco aqui em respeito principalmente ao nosso telespectador de Araucária e de boa parte da região metropolitana. Obrigado, Caio. Sempre para nós é uma grande oportunidade podermos conversar sobre segurança pública, sobre polícia militar, em especial para uma comunidade aí que merece toda o nosso respeito, a nossa atuação sempre cada vez mais eficiente, que temos uma preocupação que é a comunidade de Araucária e região. E é por isso que nos dispomos aí dentro da nossa atividade de estarmos aqui para trazer um recado da Polícia Militar, participarmos do seu programa e podermos nos comunicar com a comunidade aqui de Araucária. Bom, é muito bom que a gente converse para prestar alguns esclarecimentos e não só com o comandante do 17º Batalhão, mas também pelo responsável por um estudo que aconteceu em toda a região metropolitana. Porque a gente até citava na abertura aqui do nosso telejornal que nas últimas décadas a região metropolitana de Curitiba teve um crescimento demográfico muito grande, alguns municípios aí crescendo 5, quase 10 vezes a questão da população, e isso evidentemente traz reflexos em muitas áreas. No que se refere à segurança pública não é diferente. Como está com relação à média do país hoje, a região metropolitana? Tem números que preocupam. Realmente preocupam. A Polícia Militar, dentro da sua estrutura organizacional, criou o 17º Batalhão de Polícia Militar para atuar na região metropolitana de Curitiba no início da década de 90. Tínhamos uma realidade populacional, uma realidade demográfica, uma realidade criminal muito distinta do que ocorre hoje. E, obviamente, a partir do momento que nós temos como você falou, uma explosão demográfica, talvez os encaminhamentos estruturantes na área de segurança pública, mas não só na área de segurança pública, em todas as atividades atinentes ao Estado. A segurança pública ela acaba sendo um reflexo de outras áreas. Perfeito. Também, né? E a gente tem que imaginar realmente segurança pública, não estrito senso o problema de polícia, mas segurança pública numa abrangência mais forte, maior. Que vai da educação até a saúde. E que exige a participação comunitária. E é nesse tocante que hoje o 17º Batalhão não tem mais condições de sozinho responder pelos 22 municípios que estão na sua área de responsabilidade. Imagine que nós temos uma população que chega próximo a 1.400.000 habitantes, o que dá 6% de toda a população do estado do Paraná, para uma única unidade. Razão pela qual os estudos da reorganização da Polícia Militar passa efetivamente pela criação de mais uma unidade para que possibilite a divisão da região metropolitana e para que os grandes municípios efetivamente possam ser atendidos de maneira mais adequada. No pequeno município, a realidade ainda, pela característica comunitária, nos apresenta situações absolutamente sob controle. Agora, naqueles municípios mais populosos, onde nós temos densidades demográficas maiores, onde a extensão territorial também possibilita uma divisão entre população urbana e população rural, exige da Polícia Militar uma atuação mais eficiente. E é com esse propósito que os encaminhamentos institucionais são no sentido da criação de uma nova unidade que possibilite, por exemplo, para a Araucária, uma atuação mais efetiva e mais concentrada da Polícia Militar aqui para a nossa comunidade. Que Araucária em particular, realmente, nesses últimos nessa parte mais recente dessas décadas a que a gente citava, está passando ainda por um momento de efervescência que é visível a olho nu, né? Quando se fala nessa divisão, nós temos a sede em São José dos Pinhais, o 17º, que vai continuar ali, evidentemente. O que é levado em consideração? A questão geográfica, a questão econômica, o que mais pesa? Há uma definição que, na sua posse, não havia uma definição ainda. Essa definição já existe hoje? Como está isso? Então, quais são os encaminhamentos que nós temos? Tecnicamente, a Polícia Militar trabalha dentro de diagnósticos que são vinculados
digamos, qual é o principal fator determinante desse processo? Efetivamente, são os nossos indicadores demográficos, são as populações. Nós temos hoje na região metropolitana o maior município em termos de população, que é São José dos Pinhais, e o segundo maior município, que é Colombo. Razão pela qual, digamos, há um indicativo de que a sede da próxima unidade seja em Colombo. Mas e não que só também geograficamente fica na região norte. Esta é a segunda questão muito interessante. Nós fizemos diversos estudos, alguns ensaios no sentido de verificar qual seria a melhor divisão para essa atuação da Polícia Militar. E efetivamente a melhor divisão passa por uma divisão propriamente dita da região metropolitana entre região metropolitana norte, que daí a sede seria Colombo, com região metropolitana sul, com sede em São José dos Pinhais. E a Araucária estaria daí continuaria vinculada ao 17º Batalhão, fazendo parte desse Batalhão Metropolitano Sul. Com alguns diferenciais, obviamente, né? Araucária hoje também se caracteriza como um município de grande ascendência, ele tem uma projeção econômica muito importante, é o segundo maior município do estado, retirada a capital. Nós temos uma concentração demográfica expressiva, também com ascendência, né, com indicadores de crescimento muito grandes, e que hoje, para dizer assim, onde é que está a dignidade da Araucária nesse processo? A Araucária teria plenas condições, e acho que no futuro isso vai acontecer, de ser instalado aqui um batalhão de polícia militar. Para hoje, dentro de uma realidade, nós temos que trabalhar dentro dos encaminhamentos que sejam efetivamente consistentes, coerentes, não e que sejam consequentes, né? Nesse processo, o que nós temos? Hoje, a Companhia de Araucária, que está sendo comandada pelo capitão Estoqueiro, ela tem uma área de responsabilidade que se estende, obviamente, a Araucária, mas parte também para a Fazenda Rio Grande, que é um outro grande município, que também é uma grande preocupação do capitão Estoqueiro e também do comando do 17º Batalhão, e ainda tem Mandirituba e Agudos do Sul. Nós já estamos fazendo alguma rearticulação, imaginando a criação dessa nova unidade e que possamos dar uma atenção melhor para a Araucária e também para a Fazenda Rio Grande, de modo que nós teremos nessa reestruturação, efetivamente, a Araucária sendo sede de uma companhia que vai se concentrar exclusivamente em Araucária, sendo que outra companhia nós estaríamos instalando, já na sequência, em Fazenda Rio Grande, aí sim, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Agudos do Sul, até por uma pertinência geográfica. Essa é a nossa intenção. Ou seja, aqueles policiais militares que estiverem lotados em Araucária vão trabalhar aqui em Araucária. Exclusivamente em Araucária. Exclusivamente em Araucária. Dá para imaginar um prazo médio para que isso aconteça? Até porque é uma das coisas que a gente mais percebe que a população quer. A gente sabe que não é só a presença do policial na rua que vai resolver a situação. Não dá para colocar um policial em cada rua, mas pelo menos um aumento de efetivo ajuda não só a população, como a vocês também, né? Olha, a nossa política de desenvolvimento das nossas atividades profissionais, elas sempre partem do pressuposto até constitucional, de que segurança pública é dever do Estado. É um direito, mas é uma responsabilidade de todos. Contudo, nós não vamos nos eximir da nossa responsabilidade em atuar e atuar bem, e cumprir o papel de polícia. E assim nós sabemos. Nós trabalhamos conceitos de efetivo mínimo, de uma atuação sempre presente da Polícia Militar. Nós não atuamos só com aquela polícia daquilo que já aconteceu, do atendimento de ocorrência, mas nós queremos atuar de modo preventivo, de modo que a polícia se antecipe aos fatos. E não tendo condições de se antecipar, nesse sentido de retirar o fator oportunidade do criminoso, nós queremos estar presentes para que, em o crime acontecendo, ele tenha a repressão imediata, eficiente, com a prisão do marginal, acabando com essa sensação de impunidade que impulsiona o marginal a praticar cada vez mais crimes. E que leva ao cidadão uma sensação de insegurança, às vezes até maior do que a própria insegurança que ele vive. Isso, né? E esses conceitos nós estamos trabalhando. E é assim que nós queremos, com a divisão de área, criando uma nova unidade, estamos trabalhando arduamente junto, e com o apoio do Comando Geral, do nosso comandante regional, e obviamente com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de fazermos encaminhamentos que sejam consistentes, no sentido de não adianta nós fracionarmos a área sem ter incrementos em termos de capital humano, em termos de material bélico, em termos de logística, que possa significar melhorias efetivas. Então esse é o nosso papel hoje, nós estamos atuando muito fortemente.
A Polícia Militar sempre trabalhou e hoje o nosso nível de exigência tem sido maior. Estamos trabalhando e trabalhando muito sem deixarmos de nos preocupar com a situação do futuro. Então eu digo para você, Caio, hoje nós já temos no 17º mais 90 homens que estão sendo preparados para a região metropolitana. É pouco, efetivamente é pouco, mas era o que era possível ainda dentro de um encaminhamento absolutamente excepcional, de um remanescente do último concurso, que já estavam prontos para serem chamados e que o governo do estado nos autorizou e, digamos, de um contingente bastante pequeno, o 17º já foi contemplado com 90 homens. Esses 90 homens, eles dão vida para a unidade e eles nos dão uma perspectiva, mas não cessa por aí. Com a divisão de área, nós vamos precisar de mais. Ou seja, vai precisar de novos concursos. Novos concursos ou, digamos, existem alguns encaminhamentos jurídicos que estão sendo feitos no sentido de verificar a possibilidade de aproveitar o concurso que ainda está no seu prazo de vigência. Em assim sendo, novos chamamentos, novas escolas, e a gente sempre trabalha dentro de uma perspectiva de médio prazo, porque a partir do momento que nós recebemos o candidato recém-ingresso na Polícia Militar, nós não podemos colocá-lo na rua de imediato. Existe todo um processo de preparação com absoluta responsabilidade, porque a nossa dinâmica ela sempre está trabalhando direitos que devem ser suprimidos, que devem ser garantidos, aquele direito de ir e vir no sentido de prender ou não uma pessoa, a apreensão do veículo. O que nós precisamos? Nós precisamos de profissionais preparados na rua, que tenham um senso comunitário, que respeitem a cidadania plena dos cidadãos, que efetivamente são aqueles destinatários do nosso serviço, e é nesse sentido que nós atuamos. Então vamos imaginar, Caio, a nossa preocupação é grande, nós estamos fazendo encaminhamentos muito sérios junto aos escalões de comando e aos escalões de governo, no sentido de propiciarmos efetivamente uma situação real de segurança que não adianta dividir a área, criar uma nova unidade, se não tivermos incrementos de capital humano, de investimentos logísticos, de material bélico e assim por diante. Perfeito. Nós vamos pedir aqui um minutinho de licença para o Tenente Coronel Maurício Tortato. Vamos chamar um breve intervalo comercial, até convidar aqui o comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar aqui da região metropolitana para acompanhar conosco no próximo bloco uma reportagem que mostra que 200 voluntários em Araucária estão se preparando para trabalhar também, até com palestras no combate à droga e à violência como um todo. E já já a gente retoma aqui esta entrevista com o comandante do 17º. Até já.